Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao programa Lições Matinais. Nesse programa, nós buscamos levar para si o resumo da lição da semana, isto é, a lição da escola sabatina. E nesse trimestre, estamos a estudar um tema muito interessante, o livro dos Salmos. Então, se você quer compreender um pouquinho mais sobre o livro dos Salmos, então não deixe de acompanhar todas as semanas o resumo da lição. E eu te convido já a se inscrever no canal, a deixar o teu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. E assim, você estará a ajudar o canal a crescer e o evangelho a ser expandido. Então, nós temos aqui em estúdio dois comentaristas que já estiveram conosco a semana passada e vão estar na semana posterior. Então, quero novamente apresentá-los. Do meu lado direito, o teu irmão Florido Cassala, ele que também é ancião. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ok. E do lado esquerdo, tenho o irmão Armando Xavier, que também é músico. Seja bem-vindo novamente. Ok. Então, que o Senhor novamente vos use para assim levar a mensagem avante. E para que o estudo tenha uma maior relevância, para que o estudo, na verdade, alcance nossas almas, nada melhor do que buscarmos a presença de Deus. Então, quero convidar o nosso irmão Armando Xavier para que nos leve em oração. Vamos ver. Maravilhoso e bendito Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Estamos aqui a fim de fazer o resumo da lição estudada durante a semana e que seja a sua vontade. E pedimos que o Senhor esteja conosco no princípio até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós buscamos a presença divina para que o estudo corra bem. E eu queria, antes de nós entrarmos no tema, mandar um abraço a alguns irmãos, que na verdade têm dado uma força direta ou indiretamente para que esse estudo ou para que esse programa, na verdade, seja uma realidade. Eu queria mandar um abraço para os irmãos da igreja, a igreja central do Panguila. Quero também mandar um abraço para os grupos do Massangala, do Teto Vermelho e do Porto Seco, esses que fazem parte do distrito do Panguila. Então, a esses irmãos, muito obrigado pela vossa cooperação, as vossas orações em prol desse grande projeto. A lição dessa semana tem como tema Ensina-nos a orar. E todas as semanas há um verso-chave, um texto-chave que gira em torno da lição da semana. E ela diz o seguinte: Jesus estava orando e em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos a orar. Lucas capítulo 11, versos 1. E nós, ao olharmos para esse verso para memorizar, nós conseguimos ver o interesse dos discípulos na oração. Quer dizer que a forma como Jesus Cristo orou despertou o interesse dos discípulos e eles automaticamente estavam reconhecendo que não sabiam orar, que tinham alguma dificuldade em orar. E o que esse verso para memorizar está relacionado com o livro de Salmos, concernente à forma de orar? Lembrando que o livro de Salmos não são apenas canções, mas também orações. Então, através do verso para memorizar, aí vimos Jesus, na conversa com os seus discípulos, a mostrarem para nós a importância de termos uma vida de oração. Esse é o primeiro ponto que podemos reter do verso para memorizar. Okay. E o segundo ponto que devemos reter na lição, a partir do verso para memorizar, é que, tal como João ensinava aos seus discípulos, e os discípulos de Jesus, notando a importância da oração para a sua vida, pediram que Jesus o ensinasse também. Cada um de nós é pai, é irmão mais velho. A lição, através do verso para memorizar, traz-nos a orientação de que, além de termos o hábito de orar, também precisamos ensinar outros a orar. E a você, querido telespectador, a minha pergunta é:
Quantas vezes você orou durante esta semana? A outra pergunta é: tens ensinado os teus filhos e as pessoas mais próximas de ti a orar? Se não tens ensinado, a lição veio para nos ensinar que devemos ensinar outros a orar e a ter uma vida constante de oração. Só assim venceremos. E né, na introdução da lição, ela falou sobre a questão do tabu que tem circulado em torno dos crentes, de que só a oração espontânea, aquela oração que vem dentro de nós, é que Deus ouve. E que aquelas orações escritas ou organizadas, como a oração do Pai Nosso, quase que não tem muito valor. Como é que a gente possa entender isso? Será que as orações, na verdade, programadas ou as orações escritas e a gente recitar, elas podem ter alguma função ou podem ser ouvidas diante de Deus? De facto, podem sim ser ouvidas diante de Deus. Até porque os salmos foram escritos com o intuito de reunir um povo a participar da mesma comunhão em oração. E não só, ele era uma oração que o povo de Israel fazia, tal como vimos nas lições passadas, eles faziam na coletividade, era a participação ativa de todos. E só terá um impacto se cada um que estiver a orar fazer de coração, fazer por entrega, fazer no sentido de que a manifestação que fez o salmista escrever aquilo deve se rever também comigo. Ali, sim, faz o sentido de dizer que Deus também ouve esse tipo de oração. E não apenas aquela que nós, por palavras próprias, por sentimentos próprios, tiramos. Mas esta lição vai mostrar que o livro dos Salmos é um livro que pode ser usado na congregação para, então, orarem a Deus na coletividade e na unidade, no sentido das palavras dos salmistas. Só se revendo nela e se entregarem de verdade. Ok. A lição de domingo, ela falou sobre promovendo o uso dos salmos na oração. Como nós podemos fazer essa promoção, como podemos promover o livro dos salmos na oração. Ok. A lição de domingo veio para nos recomendar a usarmos os livros de salmos, as palavras que encontramos no livro de salmos, como nossas palavras em nossas orações. E como aprendemos, não é, através da lição anterior, que o livro de Salmos não são apenas canções, também são orações. Então, lá encontramos orações para todos os momentos que os salmistas passaram. E momentos esses nós também passamos. Assim sendo, se o teu momento é de dificuldade, existe no livro de Salmos, lá dentro dos 150 capítulos, lá existem salmos para momentos de alegria, momentos de tristeza. Existem salmos para todos os momentos. Então, basta apenas nós primeiro, ao ler o texto, identificar. Este salmo deve ser usado em que momento? E ali, então, podemos aplicar para a nossa vida. E não só, também só mostraremos a relevância ou a promoção dos salmos quando ela cria um impacto na nossa vida. Após criar esse impacto, nós vamos partilhar com outras pessoas e dizer, olha, o livro de Salmos já mudou algo na minha vida. Quando eu passava por isso, por esta situação, aquela, eu, por exemplo, li o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela aí pode compreender que, independentemente de ter fome ou não, Deus está presente. Olha, aí se testemunharmos o impacto que o Salmos teve na nossa vida, é a melhor forma, a maior, de promover, então, os livros dos Salmos. Até porque o livro de Salmos, ele apresenta orações feitas em vários momentos. Tem salmos de lamento, Exato. Tem salmos de lamento público, tem salmos de hinos, tem salmos de ações de graças. Quer dizer, tem vários tipos de salmos. Então, quando estamos a passar por uma situação, seja ela boa ou mal, vamos ver os salmos que mais se identificam com este momento que estamos a viver. E quando aquilo fazer bem a nós vamos fazer o quê? Vamos ter a ideia de partilhar aquilo que o nosso irmão já falou. Então, se algum salmo tiver a fazer bem na tua vida, compartilha com os outros. Qualquer situação que estiveres a passar, olhe para o livro de Salmos e vê qual deles se identifica. Navegue neste livro e você vai ver que vais conseguir superar esta situação. A lição de segunda-feira falou sobre confiança em tempos de dificuldades. Como podemos manter a confiança em meio a tantas dificuldades da vida?
Em Salmos capítulo 44, e querido telespectador, lê esse texto, Salmos capítulo 44, a partir do versículo 1 em diante. Ali encontramos o salmista a fazer menção das dificuldades que ele enfrentou ou estava a enfrentar naquele momento. Mas, no final, ele termina mostrando que as dificuldades que ele estava a passar naquele momento não deveriam lhe levar a desconfiar de Deus. Porque, através dos seus antepassados, as vitórias dos seus antepassados, sobre o auxílio de Deus, então são provas de que Deus os ajudaria naquele momento. E a ti, querido telespectador, por favor, não te esqueças dos bons momentos que Deus já deu a você neste mundo. Lembre-se sempre desses bons momentos, porque hão de te fortalecer quando estiveres a passar por maus momentos. Foi isso que o salmista fez no capítulo 44. Ok? E os salmos, ou os salmistas, as situações que eles passaram são situações que nós muitas vezes hoje passamos. Né? Nós passamos por essas dificuldades que eles ultrapassaram. E vendo que eles conseguiram ultrapassar isso, nós também vem a ideia da esperança. Vem a esperança de que podemos também suportar aquelas dificuldades. E muitas vezes nos questionamos a Deus por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Mas, ao analisarmos que os outros já conseguiram passar, conseguimos dizer que Deus estava aqui, esteve presente em meio a tantas situações. Que diz. Aqui a lição diz que o livro de Salmos ajuda os adoradores a proferirem experiências de sofrimento de forma livre e adequada. Quer dizer que o livro de Salmos nos dá abertura para nos expressarmos a Deus, né? Aquilo que realmente temos sentido, porque nós somos treinados a esconder os nossos sentimentos, né? A esconder aquilo que são as nossas, aquilo que realmente nós pensamos a respeito de Deus, né? A respeito da sua ação em nossas vidas. E o Salmos nos incentiva a falarmos tudo, sem, né, proferir palavras ofensivas para Deus. Mas também ele nos ensina a lembrarmos daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Então, deixemos de esconder aquilo que nós realmente sentimos. Falemos para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não tinha o porquê acontecer comigo, porque eu tenho procurado ser fiel a Ti. Mas o Senhor tem permitido. Onde é que está a Tua grandeza? Por que os inimigos têm conseguido me vencer? Se eu tenho um Deus de quê? De justiça, um Deus de amor, um Deus poderoso, Senhor. Por que você tem permitido que a minha filha fique doente? Entre tantas outras situações, precisamos mesmo nos abrir a Deus. Então, leia o livro de Salmos 44, que ele tem muitas lições para ti. A lição de terça-feira tem sobre o tema um salmo de desespero. O que essa lição trouxe? Na verdade, nesta lição, Deus deseja mostrar para nós que, tal como os salmistas no passado tiveram momentos difíceis, cada um de nós, infelizmente, também teremos. Mas, para encontrarmos consolo, se irmos na Bíblia, no livro de Salmos, vamos encontrar palavras de encorajamento. E o capítulo 22 de Salmos traz menção sobre isso. Ok? E qual seria o teu parecer concernente a esse assunto? Concernente ao salmo de desespero, ali eu pude entender que, segundo o capítulo de Salmos, o capítulo 22, ele faz uma questão: Deus, por que me abandonaste? E é uma questão que muitas vezes nós, como crentes, fizemos por passarmos por provações tão duras, mas tão duras que achamos que não vamos conseguir. E essas questões só surgem porque naquele momento nós vivemos por nós. Pensamos só nas nossas forças. E o salmista, ao perguntar isso a Deus, ele estava a desabafar. Estava a mostrar o quão profunda era aquela dor que ele sentia. Por essa razão é que notifica-se como salmo de desespero. Quer dizer, nós como crentes hoje, a situação que vivemos, se for mesmo difícil, devemos falar, devemos expressar.
devemos mostrar mesmo a grandeza ou a profundidade da nossa dor. E depois lá no final do capítulo 22, nesses casos, os versículos 30 a 31, ele mostra que os descendentes deles irão servir. A próxima geração ouvirá falar sobre Deus. Eles chegarão e declararão a sua justiça. Ao povo que ainda está para nascer, contarão o que ele tem feito. Quer dizer, passa-se situação terrível em nossa vida e não devemos nos concentrar apenas nisso. Vamos nos concentrar naquilo que ele já fez, naquilo que o Senhor já fez e lembrar que se ele já fez, irá fazer também novamente. Bem, a lição de quarta-feira fala do desespero à esperança, praticamente como se fosse uma continuação. Sim. Então, o que essa lição nos trouxe também acerca do livro de Salmos? Ok. Na verdade, a lição de quarta-feira veio para nos mostrar que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. E isso deve nos trazer esperança, independentemente da dificuldade que estejamos a enfrentar no momento. Okay. E essa lição, né, ela também apresenta, né, um certo desabafo, né, como já vimos na lição anterior, do salmista para com Deus, né, achando que Deus havia se esquecido dele. Mas em outro caso, em outro momento, o salmista lembrou daquilo que o Senhor já havia feito na vida dele. Então precisamos aprender a não só a questionar a Deus sobre todas as situações que estamos a passar, mas também lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós. Porque ao lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, então a esperança vai renascer em nós. Agora, quando nós não lembramos do que o Senhor fez por nós, então isso mostra ingratidão para com Deus. Então, em meio às dificuldades que você tiver a passar, telespectador, não esqueça daquilo que o Senhor fez para ti. Porque se você chegou até aí onde estás, é porque o Senhor te protegeu, o Senhor cuidou de ti. Que apesar das dificuldades que estás a passar, ainda tens o fôlego de vida. Ainda consegues ter uma voz para clamar ao Senhor. Então, lembre-se dos bons momentos que você teve e que o Senhor te proporcionou. Então, isso vai te fazer pensar que se eu tive bons momentos e eu estou a passar mal, estou a passar dificuldades, estou a passar mal, então quer dizer que amanhã há uma esperança. Eu posso ultrapassar todos esses momentos maus que eu estou a passar. E ela disse sim. E é aí onde entra a lição de quinta-feira. Ok. Sim, é onde eu queria pegar. Ok, restaura-nos novamente. A lição de quinta-feira veio para nos ajudar a mudarmos de mentalidade. Porque muitas das vezes olhamos para o livro de Salmos e só queremos ler os textos que falam de coisas boas, palavras de encorajamento e tudo mais, que é bom. Mas precisamos, segundo a recomendação da lição de quinta-feira, precisamos ler e conhecer também os salmos que falam de encorajamentos para momentos difíceis. E ainda certo, ainda que não estejamos em momentos de dificuldade, mas ter o conhecimento desses salmos que nos trazem esperança em momentos difíceis, estaremos a nos preparar primeiramente, ciente de que hoje estamos bem, amanhã poderemos ter dificuldade. Então esses salmos vão nos fortalecer. Ou também podemos usar esses salmos para encorajar alguém próximo de nós que esteja a passar por uma dificuldade. Então aí está a importância de conhecer salmos que nos encorajam em momentos difíceis e salmos que devemos usar em momentos de alegria. Ok. Então, estamos já a terminar a recapitulação do estudo dessa semana. E eu queria dar um minuto, né, aos meus convidados para assim deixar uma recomendação, né, para o nosso telespectador, o nosso internauta, né, para que ele leve, né, nessa semana para a sua caminhada o que o livro de Salmos trouxe para nós aqui e gostaríamos de partilhar. Então, um minuto para o ancião essa semana. Ok. Eu gostaria de aproveitar, querido espectador, o meu um minuto, partilhando aquilo que Ellen G. White, que é a profetisa do Senhor para o tempo do fim, que é o nosso tempo. Ela, no livro Caminho a Cristo, na página
número 24 a 25, um dos trechos diz que a canção pode ser usada para fins de aperfeiçoarmos a nossa fé e a nossa esperança. Então, nesse 1 minuto, eu gostaria de partilhar com o querido telespectador um trecho de uma canção que tem como título Clame a Jesus. Se as ondas desta vida perturbam teu viver, lembre que Jesus é o nosso capitão. Por isso, clame a Jesus, sim, Ele te ouvirá. Clame a Jesus, teu barco não irá afundar. Então, use a oração para clamares ao Senhor, pois Ele há de te dar socorro e bem presente na tribulação. Amém. Bela mensagem. 1 minuto para nos ver. O meu minuto vai basear-se no livro de João, capítulo 15, verso 15, que diz: Já não vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas chamo-vos amigo, porque vos revelei tudo o que ouvi do meu Pai. Jesus Cristo sendo nosso amigo, é necessário que a gente vá depor todos os nossos problemas neste bom e melhor amigo. Por isso, convido sempre a estudar o livro de Salmos, porque é um livro que encontra a presença de Jesus. Ok. Muito obrigado, irmãos, pelos subsídios. E você, telespectador, que esteve conosco desde o princípio até o fim, eu agradeço. Que esse estudo, da verdade, venha a trazer algum benefício para a tua vida social, vida espiritual, e que nos acompanhe sempre. E conto consigo para a próxima semana, entramos na lição número 3, e pedimos já que deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo e mais vidas possam ser transformadas por Deus. Então, que o Senhor te abençoe e até a próxima. Fique com Deus.